O tema de hoje do Estúdio News é produção global de tecnologia. Para conversar com a gente, temos Vinícius Raical, diretor da Peers Consulting Technology, e Rafael Martins Ronqui, diretor acadêmico dos MBAs da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado pelo convite, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês. Rafael, você que está remotamente, afinal, vamos falar de tecnologia, nada mais justo, também seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio News. Olá, Gustavo. Olá, Vinícius. Agradeço aí pela oportunidade e o convite. Vinícius, queria começar perguntando para você, justamente, quem hoje é exemplo de players, digamos assim, da tecnologia? Acho que na cabeça de quem está assistindo a gente, sempre a gente pensa, tecnologia, a gente fala Japão, os chineses, os americanos, é nessa linha mesmo ou não? Ainda temos uma concentração de tecnologia nesses países, né, desenvolvidos e concentrando nas que a gente chama de Big Techs, né? Apple, Amazon, Microsoft, Google ainda são as empresas que são as empresas mais valiosas do mundo e são empresas que concentram a produção e o desenvolvimento das principais tecnologias. Claro que considerando um ecossistema de startups, de outras empresas que estão em volta, mas que elas acabam trazendo para o ecossistema de soluções que elas entregam para o mercado. Também quero ouvir do Vinícius sobre esse mundo. A gente está falando sobre essas Big Techs e tal. Outros países também têm participação na tecnologia? Qual é o tipo de participação que eles têm, já que fica meio direcionado aí a essas grandes empresas, essas Big Techs e grandes países. Mas outros países também têm influência no mundo da tecnologia hoje em dia? Essa colocação aí, Gustavo, vai até em linha que o Vinícius abordou agora, né? Quando a gente fala em tecnologia, nós pensamos em empresas que estão na vanguarda, né, desse tema. Como essas empresas, esses grupos de empresas que o Vinícius citou, e até colaborando um pouquinho mais, trazendo, né, o grupo Meta, né, que a gente coloca aí, que são empresas dentro, nós temos o Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, né? E aí, lógico, países desenvolvidos, mas também nós também temos a nossa referência aqui de tecnologia, né? Nós colaboramos. Falar que nós estamos à frente, ali, à vanguarda das novas tecnologias, não, mas que estamos participando sim, né? Um exemplo disso é o quanto aqui nós, brasileiros, né, um país aí de mais de 200 milhões de brasileiros, consomem, né, essas redes sociais. Quando a gente consome rede social, nós também estamos consumindo o que? Tecnologia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, hoje, para os brasileiros, tem uma versão do WhatsApp que tem inteligência artificial integrada ao WhatsApp, e isso tem na mão dos brasileiros também. Pegando justamente o gancho que o Rafael levantou, Vinícius, olhando para o Brasil, a gente é um grande consumidor, as empresas nossas brasileiras também estão atentas a essa tecnologia. Como é que a gente olha para esse cenário? A gente produz também muita tecnologia? Sim, as empresas aqui no Brasil estão consumindo muita tecnologia. Esse é um movimento necessário, né? Hoje é impossível entregar e crescer e se desenvolver e liderar cada um dos segmentos de mercado sem a utilização de tecnologia. E a gente tem trabalhado muito com os clientes nessa linha. Hoje, sem dúvida, a inteligência artificial tem uma preponderância, né, de interesse e de investimentos. E a gente tem feito muitos trabalhos junto com clientes, utilizando inteligência artificial, tanto para desenvolvimento de novas linhas de receita, de entendimento dos clientes, como de trazer eficiência. Então, olhando para a cadeia de suprimentos, olhando para a gestão de estoque, de demanda, a gente consegue fazer vários trabalhos para acelerar o negócio dos clientes utilizando a inteligência artificial. Rafael, essa é uma tendência que não tem volta e quem não se aproveitar ou se atualizar tende, não importa o setor, desde o agronegócio, varejistas, empresas, tem que olhar para a inteligência artificial hoje, falando de tecnologia, que é o principal boom do momento. Isso vai estar em todos os locais, principalmente também aqui no Brasil, apesar da gente não ser esse grande player? Legal, Gustavo. É outro tema aí que
principalmente após a pandemia, né? Estamos falando aí depois, entre 2021 e 2022, temos a influência de estarmos numa situação global, quando se fala em utilização de tecnologia, né? E um tema em alta, né, pelo menos nos últimos 2 anos, é a IA generativa, né? Mas quando falamos em IA generativa, estamos falando em IA, inteligência artificial. Então, sim, se a sua empresa, seja ela pequena, forte, médio, grande, ainda não está se utilizando no dia a dia, não estamos falando de inteligência artificial só para programar uma parte técnica, tá? É no dia a dia, você vai enviar um e-mail para revisar esse e-mail, você vai criar algum modelo de negócio, seria o seu parceiro virtual. Vamos falar assim que há 10 anos atrás, para fazer algum modelo de negócio, eu precisaria ter 3 pessoas nessa sala. Agora, talvez 2 e uma inteligência artificial nos ajudando, nos apoiando a validar nossas ideias, né? E quando a gente pensa em um buscador, como o Google e outros que nós temos, eles trazem algumas referências com base no que eu pedi. Quando nós falamos de inteligência artificial, ele nos ajuda a melhorar ainda mais a nossa ideia. Então, sendo objetivo, sim, a inteligência artificial já está no nosso meio de trabalho e as empresas que não estão usando fortemente isso, fica aqui uma recomendação, né? Procurar, né, criar uma cultura de se utilizar a inteligência artificial no dia a dia do negócio. Vinícius, por favor. Vou fazer um comentário, pegando uma brecha do que o Rafael trouxe. Um tema que a gente tem visto que é bastante importante, as empresas terem uma estratégia de como utilizar inteligência artificial de uma forma clara. A gente vê os executivos de tecnologia e os executivos de inovação e estratégia sendo assediados, né, por todas as áreas da empresa, trazendo necessidades ou ideias ou vontades de utilizar a inteligência artificial e muitas vezes isso tira o foco de usar na linha do que é a estratégia definida para aquela empresa. Então, acho que é um caminho que alguns clientes a gente tem visto tomar, de fazer um planejamento, de definir a estratégia de inteligência artificial, onde a gente vai focar esforços para utilizar da melhor maneira possível. Pode ser trazendo eficiência, pode ser, como o Rafael trouxe, maximizando a capacidade dos funcionários entregarem, pode ser buscando o entendimento do cliente para poder gerar novas receitas. Então, é importante ter essa clareza para não acabar dando tiro para todos os lados e não tirando o que tem de melhor da inteligência artificial. Vinícius, também pegando um gancho que o Rafa levantou sobre a pandemia, esse processo de corrida tecnológica teve influência da pandemia ou quanto de influência a pandemia trouxe para os avanços que a gente tem acompanhado, que antigamente avanços tecnológicos poderiam demorar alguns anos. Hoje em dia parece que passa uma semana e já há um avanço tecnológico absurdo. O tal do ChatGPT que tinha uma versão, já tem uma versão nova e aí está para lançar uma nova versão e sempre inovando. Sem dúvida. A pandemia trouxe uma primeira necessidade de virtualização dos postos de trabalho. Só isso já movimentou muito a economia, as empresas precisaram tirar os funcionários de dentro dos escritórios, mandar para casa e garantir que todo esse ecossistema continuasse funcionando. Negócios precisaram ser virtualizados, a educação, o entretenimento, diversas outras atividades que dependiam das pessoas estarem juntas, de interagirem ali pessoalmente, precisaram se adaptar. E aí, necessidade de dispositivos, necessidade de software, necessidade de processos, tudo precisou se adaptar, gerando uma demanda por tecnologia, sem dúvida, não só tecnologia, mas uma transformação dos modelos de negócio que muitas vezes demandavam tecnologia para a digitalização. Rafael, do ponto de vista, digamos, negativo, olhando para o cenário, o que a pandemia trouxe de dificuldades, eu me lembro sobre a corrida aos tais semicondutores, que a logística ficou totalmente complexa. Por que isso aconteceu? Eu queria que você relembrasse a quem está assistindo em casa o que aconteceu com o mundo que, de repente, não tinha mais semicondutor, ou o famoso chip, para quem está mais habituado. Legal, esse é um tema, né? Vale até antes dar um passinho para trás para quem está nos escutando, né? Quando nós estamos aqui, por exemplo, estou numa transmissão remota aqui com vocês, né? E vocês aí no estúdio. O que acontece? Aqui eu preciso de um computador, estou precisando desse fone, do meu mouse,
Vocês também estão utilizando o microfone, tudo isso daí que nós estamos utilizando precisam desses pequenos, vamos dizer, circuito ou com pequenos componentes, só para traduzir uma maneira que todos entendam, né? E quando nós pegamos ali na pandemia, na entrada da pandemia, para que seja produzido, né, esses componentes que estão nesses eletrônicos, precisa da matéria-prima. Assim que iniciada a pandemia, muitas, vamos dizer, paradas de fabricação de materiais, até mesmo extração de matéria-prima, tivemos esse problema. Consequentemente, desdobrou numa parada também da produção desses componentes. Isso agora foi retomado, se estabilizou, né? Recentemente tivemos um problema no continente asiático, um terremoto que teve lá e novamente houve esse impacto. E o que isso tem a ver, né? Mais que nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando também só da parte de inteligência artificial com código, né? Também depende de uma parte de componentes. Então, não adianta também a evolução, por exemplo, da inteligência artificial, como exemplo, o GPT, se também não andar junto à evolução dos componentes, né? E olhando esses componentes, sim, também precisamos dessa evolução que ande junto. Não adianta, então, a inteligência artificial evoluir e os componentes também não andarem junto. E hoje nós temos um problema, um gargalo diante de países desenvolvidos ou algum ponto específico da Ásia, que são esses maiores fabricantes, né? Eu não sei se você também concorda com esse ponto de vista, Vinícius, que isso precisa andar junto, né? A evolução, vamos dizer, do hardware e também da parte, se puder dizer, de código, né? A inteligência da tecnologia. Sem dúvida, Rafael, sem dúvida. Acho que você trouxe um ponto importante, né, que aconteceu durante a pandemia. As restrições que aconteceram naturais ali, né, impostas para as pessoas de distanciamento social, alguns fechamentos de unidades fabris e um impacto grande também na cadeia logística, né? Então, grande parte da movimentação de mercadorias de uma forma global, esses equipamentos, esses devices, né, que o Rafael citou, que são usados em sistemas de tecnologia, muitas vezes um pedaço é produzido em um país, outro em outro, é montado num terceiro para ser distribuído ainda no resto do mundo. Então, essa cadeia, ela sofreu muito e gerou muita restrição também. E, adicionalmente, o aumento de demanda, né? Com toda a necessidade de digitalização das relações, um aumento de demanda enorme em computadores, televisões, monitores, câmeras, todos os equipamentos necessários do lado do consumidor, do lado das pessoas e também do lado das empresas para viabilizar a digitalização do negócio. Então, isso gerou uma restrição grande e a gente sofreu com falta de equipamentos, até carros, né? Falta de carros por falta de chip, da parte eletrônica dos carros, que hoje é super importante. Então, a cadeia ficou bastante comprometida. E a tendência é só aumentar essa demanda, haja vista que a tecnologia está chegando em pontos que a gente nunca imaginou. Ou seja, citando aqui, por exemplo, a agricultura, hoje em dia você usa a tecnologia para tudo, para saber como é que está o tempo, para saber o momento exato em que vai plantar. Ou seja, a demanda vai aumentar ainda mais e chegar a setores que ainda não usufruem da tecnologia? Essa é uma verdade. A digitalização ela aconteceu primeiro em setores, vamos dizer assim, mais próximos do consumidor, né? Então, o varejo, a indústria, o entretenimento, essa parte digitalizou antes. Agora, a indústria de base, a agricultura, são indústrias que têm uma cultura de investimento em ativos, né, de mais longo prazo, para construir uma fábrica, para botar uma mina para operar. Isso tudo demora muito. Então, são investimentos com cadeias mais longas e é natural essas indústrias elas demorarem um pouco mais para trazerem a tecnologia para o seu núcleo, né, para a sua cadeia produtiva. Então, isso está acontecendo e a demanda vai ser maior. Agora, a gente tem visto também um movimento, principalmente por causa dessa dependência global de poucos produtores de semicondutores, de um pouco de globalização dessa cadeia de produção. Então, a gente vê, por exemplo, essa empresa que o Rafael citou, de Taiwan, que foi bastante impactada pelo terremoto recente, com um plano de expansão, né, montando indústrias na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, para distribuir a cadeia de produção globalmente,
estar mais pronta para esse tipo de evento. Facilitar a logística mundial. Rafael, quero voltar com você, ainda pegar um pouquinho desse detalhe que a gente estava falando, principalmente sobre Taiwan e a produção de semicondutores. O que tem tão especial que Taiwan recebeu, acabou se tornando esse polo mundial, e ele ainda vai ficar por muito tempo sendo o principal produtor de semicondutores para o mundo? A gente ainda vai depender muito deles, isso que eu estou dizendo é o mundo, as indústrias, a gente falou de carros, enfim, ou a tendência é que haja uma aceleração em outros polos mundialmente, haja vista que vocês mesmos comentaram, né? Há investimentos grandes na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros países asiáticos. Legal. É até legal ter um histórico disso, né? Quem está nos escutando também. Nós não temos somente Taiwan, né, lá no continente asiático, como o maior produtor, né? Ele é um dos. Se você pegar os Estados Unidos, aqui no continente americano, ele também é responsável por um percentual expressivo, né, desses, vamos dizer que componentes eletrônicos. Se você me perguntar agora como é que está o Brasil com relação a essa parte de hardware, né? Esse não é o nosso foco, tá? Apesar que nós temos sempre movimento, temos grandes instituições que formam, vamos dizer, engenheiros relacionados a esse tema. Se falar que vai ficar mais distribuído para agora, não é essa tendência, mas com base no que aconteceu na pandemia, né, que nós tivemos esse gargalo por estar focado apenas em um ou outro país, esse maior percentual desses produtores de hardware ou componentes. Então, se criou, vamos dizer, uma frente, né, que outros países passaram de uma maneira não expressiva, com um percentual pequeno, a ser produtor desses componentes, né? Aí você pergunta, por que o Brasil não se desponta nisso, Rafa? Porque nós ainda também dependemos muito, né, dessa parte de desenvolvimento, até mesmo de matéria-prima, para produzir esses componentes. Então, isso vai se resolver agora? Não. Levantou um alerta durante a pandemia que isso precisa de um ponto de atenção? Sim, é o que a gente precisa até ficar ligado no movimento. Temos países que estão andando, digo, acelerado, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Canadá, é um dos que se está trabalhando fortemente para ajudar nesse desenvolvimento da tecnologia de componentes. O Rafael falou de um gargalo, eu queria também questionar se esse pode ser um gargalo, principalmente olhando para o Brasil, a questão da matéria-prima e do material humano. A gente tem profissionais, ou a gente forma profissionais preparados para esse mundo revolucionário que a gente está vendo de tecnologia. Esse pode ser um gargalo? Quero ouvir de vocês dois. Tanto o Vinícius, que trabalha diretamente com as pessoas, e tanto o Rafael, que forma essas pessoas. Como é que é, na sua visão ali, trabalhando com esses profissionais? É um risco para a gente? A gente pode ficar um pouco para trás? Gustavo, eu acho que sim. A gente tem uma dependência muito grande de pessoas com conhecimento em tecnologia, com todo esse background de engenharia, de computação, de software, para o desenvolvimento do negócio do país como um todo. Há uma preocupação, há movimentos, a gente vê estados, a gente vê alguns movimentos, as empresas se organizando para oferecer treinamentos para a população, para os universitários, para até estudantes de segundo grau, para estimular que essas pessoas venham para a área de tecnologia. A gente tem um trabalho interessante de formação de pessoas, também a gente investe em desenvolvimento de pessoas, é super importante para a nossa indústria, mas sim é uma possível restrição, possível gargalo para o crescimento, ainda mais com o mercado cada vez mais global, né? É cada vez mais comum as pessoas estarem em uma localidade ou até em um país trabalhando para empresas em um outro local. Rafael, quero também entender, da sua opinião sobre isso. Isso também pode se tornar um gargalo, ou seja, faltam profissionais. Como a gente está na produção desse material humano? Porque, como justamente o Vinícius falou, e acho que o pessoal de casa entende, é uma educação de qualidade que você tem que dar. É algo bem complexo, né? Engenheiros, quem entende de dados. O que você pode falar, você que está no ambiente acadêmico, também sobre isso?
Legal. Trazendo até um ranking, tá? Mais uma referência nós temos sobre isso. Hoje, né? No hoje o Brasil, cada ano pode variar um pouquinho, mas esse ano somos o 10º no ranking mundial quando se diz investimento de tecnologia, né? Tem outros à frente, como Canadá, Estados Unidos, Japão. E aí, focando nessa parte de qualificação de mão de obra, né? Eu, por exemplo, sou formado em engenharia da computação. Eu tive todo um desenvolvimento de hard skill nessa parte de hardware e software. Aí, assim que eu me formei, há uns bons anos atrás, se eu te falar que um percentual aqui, talvez 5 ou 10% no máximo, era de oportunidade para trabalhar na parte de hardware, talvez 90, 95 na área de software. E se pegar isso, cerca de 15 anos depois que eu me formei, centros universitários, grandes universidades, formando engenheiros da computação, engenheiro mecatrônico, todos relacionados a essa área, por exemplo, de hardware. Sim, nós temos laboratórios nas grandes instituições de ensino, então estamos capacitando. Só que aí, quando vai para o mercado brasileiro, não tem, por exemplo, emprego fortemente assim, para que se desenvolvam esses engenheiros, né, na parte de hardware. E aí, por isso que instituições de ensino, por mais que formam profissionais na área de TI ou que saibam mexer com esses componentes, muitas vezes acabam migrando para outras áreas de tecnologia, seja para a parte de IA agora, ou até mesmo desenvolvimento de software. Então, respondendo objetivamente, o Brasil está bem posicionado, né? Vamos pegar um ranking aí dessa na parte de investimento de tecnologia. Temos boas empresas brasileiras que se despontam aí pelo mundo e sim estamos qualificando profissionais que, inclusive, em alguns mercados vêm buscar profissionais nossos para poder trabalhar, porque entende que o brasileiro tem potencial e estamos conseguindo formar mão de obra aqui. Apesar que mesmo com essa formação ainda nós temos um déficit aí de pessoas que precisam se capacitar para atender essa demanda. Vinícius, Rafael, eu quero fazer agora uma outra pergunta relacionada ao mercado de trabalho, mas que é uma preocupação das pessoas que veem a inteligência artificial crescer tanto. De fato, os postos de trabalho podem desaparecer com a entrada cada vez mais presente da inteligência artificial? Essa é uma preocupação que, de fato, tem algum sentido na sua avaliação? Total sentido, tá, Gustavo? Assim, a ideia aqui não é trazer algum tipo de susto para quem está nos escutando, né? Algumas profissões, falar que elas vão deixar de existir não seria uma verdade, né? Mas que vai, vamos dizer, ter mais utilização de inteligência artificial e com isso algumas profissões, por exemplo, se emprega X pessoas, passará a ter 10% dessas X pessoas, sim, é uma verdade. Mas, Rafa, e o mercado de trabalho para essas pessoas? Tenho a certeza que ninguém devia se preocupar com isso, né? Porque, na verdade, está abrindo outras frentes de trabalho, né? Por exemplo, existe hoje um profissional, vamos dizer, recente, principalmente aqui no Brasil, esse profissional é o engenheiro de prompt. É quem pega alguma coisa da área de negócio, olha e sabe pedir para a inteligência artificial e então devolve para a área de negócio. Ou seja, existe um engenheiro de prompt, é quem sabe interagir com a inteligência artificial e devolver para a área de negócio. Então, o alerta seria, se você está nos escutando e você acredita que o que você faz em um curto, médio ou longo prazo, a sua profissão pode diminuir a quantidade de mão de obra, fique tranquilo. O que eu recomendo, então, né? Buscar o estudo relacionado, né, diretamente ou indiretamente com essas novas funções com a inteligência artificial. Um exemplo rápido, tá? Podemos pegar aqui advogados, né, na área jurídica. Hoje, eles se utilizam de inteligência artificial não para escrever uma peça ali, uma petição, a inteligência escreve por eles. Não é isso. Eles pegam a inteligência artificial para apoiar e ajudar na melhor escrita, não da palavra, sim para o contexto, para a entrega daquela peça. Tá? Então, ou seja, poderíamos ficar aqui por 1 hora dando exemplos de áreas que já se utilizam de inteligência artificial. Eu também quero ouvir o seu ponto de vista sobre essa preocupação que é legítima e que muita gente fica preocupado. Vou perder meu emprego por uma inteligência artificial? Mesma preocupação que tivemos lá atrás, não nós, obviamente, mas durante a Revolução Industrial também, que todo mundo ficou apavorado com o que estava acontecendo.
Eu tenho uma linha muito parecida com a do Rafael de visão. Eu acho que tem algumas funções, talvez mais repetitivas, que não só através da inteligência artificial, mas inclusive robotização, vão poder ser automatizadas em grande parte, reduzindo os postos de trabalho. A gente já vê, por exemplo, isso acontecendo nos Estados Unidos e até no Brasil, em algumas, em atendimento de fast food. Em vários deles, você já chega, você consegue ser atendido, praticamente fazer seu pedido todo pelo totem e ser chamado para buscar seu pedido pelo totem. Há 10 anos atrás, esse atendimento era 100% feito por pessoas. Então, algumas funções vão começar a ser automatizadas. Os carros autônomos vêm para tirar a parte do papel dos motoristas. Então, alguns trabalhos vão ser automatizados, mas eu concordo com o Rafael que a maioria das posições, principalmente as mais criativas, vão ser alavancadas pela inteligência artificial. A parte mais operacional, você vai de pesquisa, de busca, de criação de esboços, primeiro draft, né, que você cria de um trabalho, você vai usar assistentes virtuais para te ajudar e acelerar a execução daquela tarefa. Mesmo os desenvolvedores de tecnologia, os programadores, já estão usando inteligência artificial para gerar a primeira versão do código e ali em cima aprimorar, trazer mais eficiência, deixar ele mais robusto. Mas eu acho que a inteligência artificial vem muito como um acelerador, um assistente para trazer consistência e eficiência para os trabalhos. A gente está caminhando para a reta final do programa, mas dá tempo de eu fazer uma última pergunta para os dois, rapidamente, ainda nessa linha do que a gente vai ver no futuro, né? O que a gente pode esperar? A revolução vai ser cada vez mais instantânea, porque como a gente conversou no começo do programa, antigamente as revoluções tecnológicas às vezes demoravam décadas, aí foram caindo para anos. De fato, a revolução vai ser cada vez mais rápida. O que a gente pode esperar para esse futuro desse mercado? Os ciclos de adoção das tecnologias, quando a gente olha no tempo, eles têm sido cada vez mais rápidos. A inteligência artificial, o GPT agora, está batendo todos os recordes, tendo uma adoção mais rápida do que a internet, que a mobilidade celular. A gente não tem certeza aqui, né, qual vai ser a próxima que vai quebrar esse padrão e ser mais rápida ainda do que o GPT, mas quase uma certeza que vai haver uma próxima. Olhando para frente de tecnologias que vêm aí ainda para gerar bastante impacto, tem algumas que a gente já ouve falar há algum tempo. A mesma coisa, a gente ouvia, eu há 25 anos atrás fiz matéria de inteligência artificial na faculdade. Então, são tecnologias que têm um nível de maturação, vão evoluindo até chegar ao ponto que a inteligência artificial chegou hoje, que ela pode ser adotada pela população. Então, a gente vê os blockchains, né, que suportam toda a cadeia das criptomoedas e vão acabar sendo utilizados para muitas outras coisas, para gerenciar contratos. Os governos dos países estão criando moedas oficiais com base em blockchains também. A computação quântica, que é algo que ainda não é nem tecnicamente estável, muito menos economicamente viável, mas é algo que está sendo estudado há bastante tempo também, e o dia que essa chave virar vai revolucionar a capacidade computacional. Então, vai ser possível fazer processamentos que hoje são inviáveis do ponto de vista de tempo, transformar eles em viáveis e entregar muito mais capacidade de processamento para a sociedade. Então, tem diversas tecnologias vindo aí que vão revolucionar nossas vidas várias vezes aí no futuro. Rafael, também quero ouvir de você sobre esse futuro e até também colocar um adendo, já que o Vinícius trouxe tanta novidade. É para a gente ficar com medo desse futuro ou justamente com esperança de a gente seguir um caminho muito melhor, tendo até mais tempo para ficar com a família, quem sabe, colocando a inteligência artificial para trabalhar, ou a gente tem que ter medo dela? Na verdade, Gustavo, deveríamos ficar, vamos dizer, com mais vontade desse amanhã, tá?
com mais tecnologia. Se olhar um pouquinho para trás, né, talvez em estudos na área de economia, por exemplo, era muito difícil uma camada da sociedade ter uma ascensão rápida, né, mudança de classes, né? Hoje, falando exatamente hoje, você pode, hoje, por exemplo, abrir sua startup, né, com base totalmente em tecnologia da sua casa. Você abre, hoje em dia, inclusive, da sua casa, o seu CNPJ, né? E aí, de repente, você pode ter essa boa ideia, você, com base na sua boa ideia, você cria um sistema e aí já está no ar esse seu e-commerce e com isso você pode estar vindo a vender a sua empresa ou até mesmo fazer ela crescer em 2, 3 anos e você ter uma mudança de patamar de vida, né? Coisa que talvez se você olhar para o passado, sem tecnologia, o quanto era difícil, né? Você criar sua empresa, você divulgar, você mesmo, né? Um sócio seu. Então, o que deveríamos todos agora ter vontade de falar, chegue logo esse amanhã com ainda mais tecnologia, porque você pode empreender, e não empreender somente para você se sustentar, até mesmo para você ter uma ascensão até na classe social, caso seja o seu desejo, né? Se, por exemplo, vocês entrarem em buscadores e colocar lá a criação de startup, que veio a ser um unicórnio, por exemplo, né? Se pegar empresas brasileiras, quando isso seria possível e tão rápido há 30 anos atrás? Hoje, isso você consegue. Eu não digo que é fácil, tá? Mas está na sua mão aí, você na sua casa. Se você estudou ou está estudando, você consegue. Então, chegue logo esse dia da manhã, com muita tecnologia. Rafael, muito obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News, trazendo esse bate-papo e ajudando a gente a entender esse mundo do amanhã. Obrigado e até a próxima. Agradeço, obrigado pela oportunidade. Vinícius, quero agradecer também demais a sua participação aqui no Estúdio News e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Vinícius Raical, diretor da Pierce Consulting Technology, e Rafael Martins Hunck, diretor acadêmico dos MBAs da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Até lá!